Fala, minha gente! Muito bom dia! Estamos chegando com o nosso SCC Meio-Dia ao vivo para toda Santa Catarina. Muito frio por aí, muita chuva. Maria Esther, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está em casa. O frio chegando aqui em Santa Catarina, né? Já tem os detalhes da previsão do tempo para vocês. Bom dia para todo mundo. Seguinte, obrigado por escolher a nossa equipe para ficar bem informado. A gente promete uma boa companhia na hora do seu almoço. Olha o trânsito na capital do estado. Atenção, chuva, muita confusão. Agora você vê imagens ao vivo para quem deixa a ilha de Santa Catarina, as pistas que estão vazias aí é para quem deixa, ó. Tranquilo neste momento, 11h31. Agora o seguinte, viu? Para quem está entrando na ilha de Santa Catarina, um fluxo um pouco maior. O detalhe é que amanhã foi de caos em Florianópolis. Carros que rodaram na pista, segundo a Guarda Municipal, problema nos semáforos e até mesmo um engavetamento na BR-282 na altura do Detran, no bairro Coqueiros. Deixou o trânsito travado na região de Florianópolis e também São José. Agora as coisas já fluindo um pouco melhor neste final de manhã e início de tarde. Um dos destaques, o plano de saúde. Deixa eu mostrar para você, Maria Esther, quem tem plano de saúde tem que ficar atento. A partir de agora vai ter reajuste no plano, quase 10%, hein, Maria Esther? Aí está, plano de saúde, reajuste familiares e planos individuais, 9,63%. A gente preparou uma reportagem, a Júlia Matos vai contar as principais mudanças. O aumento dos planos de saúde individuais e familiares pode chegar a 9,63%. Já nos casos dos planos de saúde coletivos, esse aumento pode ser ainda maior. Daqui a pouco, a reportagem completa para você que tem plano de saúde ou pensando em aderir a um plano de saúde particular. 15 dias de greve dos servidores municipais em Florianópolis. Entre as áreas mais afetadas, saúde e educação. Tem comunidade reclamando da falta de médicos e remédios nos postinhos de saúde. Nós vamos ao vivo até o local, ouvir a população e entender o que a prefeitura está fazendo em Florianópolis para resolver esta situação. E ainda, você já pensou em ter uma casa na serra? Aproveitar o friozinho no inverno ou até mesmo fazer um investimento ali na região? Pois saiba que tem uma cidade aqui na Grande Florianópolis que está passando por um grande processo de valorização. Que cidade é essa e como você pode aproveitar? A gente te conta já já. No SCC Sport, nós vamos falar de seleção brasileira. Com a chegada de Ederson e Robert Renan, a equipe está completa agora para os próximos 2 amistosos. Os detalhes daqui a pouquinho. Tem também a previsão do tempo para Santa Catarina. Hoje a gente vai falar do ciclone que está se formando e trazendo chuva forte aqui para o nosso litoral. É já já. Estamos no ar, fique com a gente. Muito bem, estamos no ar para toda Santa Catarina, ao vivo pelo SBT e também pelo scc10.com.br. Maria Esther, como a gente faz todos os dias aqui, as primeiras informações da previsão do tempo para a tarde desta quarta-feira, mas a gente não pode deixar de destacar, é o assunto do dia, nós vamos repercutir a partir de agora essa previsão de um ciclone também para os próximos dias. Maria Esther, conta como é que fica o tempo hoje à tarde. Para de chover, Maria Esther? Que nada, Fernando, esse ciclone aí que está se formando no nosso litoral, ele está trazendo impactos, a chuva intensa já desde ontem, né? Começou nessa quarta-feira e aí vai continuar aí nos próximos dias também. Então é bom o pessoal ficar alerta porque tem previsão sim de chuva bastante volumosa. As temperaturas continuam baixas aqui em Santa Catarina e a gente vai começar dando aquela espiadinha básica lá fora. Vamos ver aqui Blumenau, vocês já vêm região do Vale do Itajaí, como eu disse para vocês, é tempo encoberto, chuva ao longo do dia, uma chuva que pode se intensificar ainda ao longo do dia de hoje, com as temperaturas baixas, elas não sobem. Vamos para Chapecó, região oeste. Por lá, o frio é ainda mais intenso. Na região de Chapecó, as temperaturas vão ficar ali em torno de 12, 13 graus. É muito frio desde as primeiras horas do dia. A gente vai colocar aqui agora o nosso mapa para a gente ver como é que ficam as temperaturas em todo o nosso estado. Vamos aqui, ó, região oeste, como eu disse para vocês, amanheceu com 6, a máxima é de 10, pode passar um pouquinho disso.
E aí, gente, meio oeste, ó, máxima de 9, mais frio ainda. Na Serra, algumas cidades com mínima de 3, máxima de 10 hoje. No Planalto Norte, não passa de 12. Aí aqui pro nosso litoral, ó, se a gente der uma olhadinha na região norte, é onde esquenta um pouco mais, mas ainda com muito frio, né? Máxima de 18. Na Grande Florianópolis não passa de 16 hoje. Sul do estado, mínima de 9, máxima de 15 graus. E no Vale, região de Blumenau também, com máxima de 12 nessa quarta-feira. Então é muito frio, é chuva ao longo de todo o dia, a gente não vai ter aí o sol aparecendo em nenhum momento. E aí daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para Ipagre-Cirã para falar desse ciclone e já fazer um alerta, porque além dessa chuva, os grandes acumulados, viu, Fernando, podem trazer aí o risco de enchentes para algumas cidades, principalmente aqui para o nosso litoral. Muito bem, o Paulo está na Defesa Civil, Ipagre-Cirã, passou a manhã apurando as informações desse ciclone. Já já a gente vai para lá ao vivo. Maria vai estar aqui com o Paulo Henrique, ouvindo também os especialistas da Ipagre-Cirã, que é o órgão oficial de meteorologia do estado. Então é para ventos fortes, Marister, também para chuva intensa. Mar agitado. Mar agitado, pessoal da pesca da tainha, presta atenção. E também para enchentes. Enchentes, alagamentos. 3 regiões do estado devem ser afetadas, segundo a previsão. A gente volta a falar, esse é o assunto importante e relevante na previsão do tempo que nós vamos destacar a partir de agora. Vamos lá, mais um grave acidente foi registrado na BR-470. Em um dos trechos mais críticos da rodovia, um engavetamento em Indaial envolveu 7 veículos e deixou uma mulher em estado grave. A rodovia precisou ser fechada por 2 horas na tarde desta terça-feira. 11h37 da manhã, você vai vendo agora as imagens de mais uma ocorrência. O trânsito precisou ser 100% bloqueado por lá na 470. Olha só a destruição. Impressionante, uma motorista ficou em estado grave. Quem chega agora para conversar comigo é o PC. Ele está ao vivo na região de Blumenau, vai compartilhar com a gente todos os detalhes desta informação, direto da 470. Como está a vítima deste acidente e o trânsito? Já foi liberado? Conta pra gente, PC, bom dia. Bom dia, Fernando, Marister, bom dia a todos. Mais um grave acidente na BR-470, foi desta vez no quilômetro 77 da rodovia, um dos trechos mais críticos, sim, da rodovia da BR-470, no município de Indaial. O acidente aconteceu por volta das 14h20 de ontem e por 2 horas o trânsito ficou completamente bloqueado nos 2 sentidos da 470. O estado de saúde da mulher, a motorista do Ford Focus, ela foi atendida pelo arcanjo do Corpo de Bombeiros, encaminhada para o Hospital Santa Isabel com suspeita de traumatismo craniano encefálico. Estado grave, permanece internada no Hospital Santa Isabel. Foram, sim, 7 veículos envolvidos neste engavetamento, 2 carretas, 2 caminhões e 3 automóveis. Um saldo de muita destruição, congestionamento, 6 pessoas com ferimentos leves e essa mulher, a motorista do Ford Focus, que foi encaminhada em estado grave para o Hospital Santa Isabel, onde permanece internada. E é uma triste e preocupante rotina da BR-470, a dos graves acidentes. Só neste mês, 4 pessoas já perderam a vida. E de acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal do estado de Santa Catarina, já são 22 vítimas fatais neste ano. Foram 2 pessoas que morreram nos locais do acidente em janeiro, 5 mortes em fevereiro, 6 mortes em março. O mês mais violento do ano até aqui na 470. Em abril foram 2 mortes, em maio 3 e agora em junho 4 mortes já foram registradas na violenta rodovia na BR-470. O inspetor Castilho diz que só há um jeito de nós reduzirmos a violência na 470, com educação, com comportamento defensivo, direção responsável de todos os motoristas, como destaca agora o SCC Meio-Dia. É fundamental que o limite de velocidade seja respeitado, que a ultrapassagem somente aconteça com absoluta segurança e que o veículo esteja com manutenção em dia e que o motorista esteja descansado e atento ao volante.
No caso da BR-470, especialmente nos últimos meses, é preciso pedir algo a mais, que é a paciência. O avanço das obras, com o fechamento de pontos de retorno, tem gerado filas maiores do que as habituais e o trânsito local está ainda mais estressante em vários momentos do dia. Então, é isso, nós precisamos fazer a nossa parte quando assumimos a direção de um veículo e assumimos aqui esta responsabilidade de transitar pela BR-470. É com responsabilidade, direção defensiva. E esses acidentes, a maioria deles nós sabemos que é por imperícia e principalmente por imprudência dos motoristas, que esses graves acidentes seguem se repetindo aqui na rodovia. Por falar ainda sobre acidentes na BR-470, Fernando, ontem nós mostrávamos aqui no SCC Meio-Dia o drama dos familiares daquelas vítimas do grave acidente da 470, registrado na semana passada, na véspera do feriado de Corpus Christi, dos corpos que ainda não haviam sido liberados pelo IML. A informação que a gente tem agora é que o menino, o garoto Benjamin, de 5 anos, já está sendo velado. O IML ontem conseguiu liberar o corpo do garoto por volta das 18 horas, ontem no final da tarde, início da noite. E nesse momento, o corpo do Benjamin, uma das vítimas do acidente em Apiúna, está sendo velado no cemitério São José, aqui em Blumenau. Já as outras duas vítimas, a dona Elisiane e o Elton, os corpos ainda aguardam o resultado dos exames para que eles possam também ser liberados e as famílias possam fazer as homenagens finais. Fernando. PC, muito obrigado pela informação, atualizando então mais uma interdição na 470 por conta do acidente dessa terça-feira e atualizando essa cobrança feita aqui no meio-dia, aqui no SBT, ouvindo essas famílias que os corpos não tinham sido liberados por falta de profissionais no IML. Então, o garotinho, a criança que morreu, infelizmente, já está sendo velada, faltam agora outros 2 integrantes desta família. Comigo ao vivo e as imagens da 470, você que está no Vale vai conferindo o trânsito ao vivo comigo aqui no SBT, neste final de manhã, início de tarde. Roberto Azevedo, 470, tem algo a mais que dá para falar sobre a 470, ô Roberto Azevedo? Bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia a você que nos assiste. Temos que fazer um combo, já que está na moda, né? Fazer um combo. Educação ao volante, conscientização dos motoristas e o trabalho do poder público. Não tem outra saída, é duplicar a rodovia em todo o trecho, sinalizar melhor, ter atenção redobrada quando a pista está molhada, que é o caso de agora. E a previsão, isso é com a Maria Esther e daqui a pouco com o Paulo Henrique, que está lá na Ipagre, é de que a chuva vai se intensificar, não vai embora tão cedo. Rodovia molhada, excesso de velocidade, falta de atenção, má sinalização, uma rodovia que 90% do trecho dela é de uma pista indo e outra vindo, é muito perigoso. Por isso que a gente tem essa sequência de tragédias aí, tragédias no trânsito, tragédias familiares, e eu penso o seguinte, tão pior quanto as mortes que são registradas é o fato de muita gente ficar com condição física sem poder trabalhar, sem poder ter o próprio sustento, dependendo de outras pessoas, que aí é a família que fica doente. E também o Estado tem que pagar para isso. Nós temos uma rotina triste na 470, as causas estão aí. O problema está identificado, falta a solução. Roberto Azevedo, comentarista SBT, ele passa o jornal comigo aqui, avaliando os principais assuntos. Ainda hoje, o Roberto Azevedo volta para falar do marco temporal. Deixa eu falar com você, meu amigo agricultor, homem do campo, que está preocupado. Deixa eu falar com você, comunidade indígena catarinense, que está no centro dessa discussão. Hoje tem nova decisão importante, ou pelo menos o início dela, com a retomada do julgamento no STF. São 2 processos, no Senado, no Congresso e também na Justiça, no STF. Já, o nosso Roberto Azevedo volta com esse assunto. Agora, o Paulo Henrique está chamando o Maria Esther, direto da Ipagre Cirã, para falar do ciclone, essa previsão importante dentro da previsão do tempo. Paulo Henrique, na chuva, Paulo Henrique, para falar do ciclone, Maria Esther. É isso mesmo. Paulo, você já está aí, né, provando para todo mundo que a chuva, o frio, o vento
né? Impactos desse ciclone já estão sendo sentidos aqui em Santa Catarina. Faz esse alerta pra gente, né? Fala aí de como que vai ser nas principais regiões que devem ficar com esse aviso aí hoje. Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no SCC Meio Dia. Exatamente, o tempo em Florianópolis está assim, tá? Céu nublado, chuvinha fraca, mas que, como vocês conseguem ver aqui comigo, molha bastante. O repórter, claro, tem que ter jogo de cintura, porque com esse frio é o tempo todo trocando o microfone de mão para poder aquecer o outro aqui dentro do bolso, né? Maria, a gente está aqui na Epagre porque realmente esse assunto do frio, ele chama bastante atenção e divide opiniões, né? Tem gente que gosta de um calorzinho para poder curtir uma praia e tem outras pessoas que gostam de um friozinho para poder ficar em casa, debaixo do cobertor, tomando um chocolate quente e vendo o SCC Meio Dia, é claro, né? Eu, por exemplo, basta um friozinho, já boto o cachecol, o pessoal aí de casa deve até achar que vim de Londres, vim ali dos Estados Unidos. E a gente está aqui na Epagre para trazer esse alerta aí do temporal. Vai, Nereu, pode entrar aí, pessoal trabalhando. Nereu, vai primeiro porque tu é mais velho, claro, tem que ter respeito com os mais velhos, né? Fabrício aqui trabalhando, que é grande fã do SCC Meio Dia, fã do Fernando Machado também. A gente está aqui na Epagre, que é onde o pessoal sempre faz esses alertas. E a gente vai conversar exatamente com a Laura Rodrigues, que é meteorologista da Epagre, e vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Porque, Laura, tem alerta até sexta-feira de temporal e como que isso pode acabar afetando a vida dos catarinenses aí. Esse mapa é de quinta-feira, né? Quinta-feira, isso mesmo. Nós estamos, então, com uma mudança grande do tempo nessa semana, depois aí de uns dias de calor até no estado. Agora, essa semana, então, com bastante chuva. Desde domingo, nós estamos com chuva no estado. E agora, hoje, quarta-feira, continua, né, essa condição de chuva e, principalmente para quinta e sexta, uma tendência aí de piora, né, de maiores volumes de chuva, ventos mais intensos também e mar mais agitado. Nós temos aqui, essa é o panorama para quinta-feira. Aqui esses ventos em circulação horária representam um ciclone se intensificando justamente na costa de Santa Catarina. E por isso essa piora na condição de tempo. Vamos ter volumes de chuvas mais intensos aí, acumulando entre 100 e 250 milímetros até, justamente nessas áreas, principalmente na faixa do litoral de Santa Catarina, essas chuvas maiores do Planalto ao litoral, mas principalmente no litoral e até o litoral sul como uma das regiões mais atingidas. Então, esses volumes altos, principalmente entre quinta e sexta. Os ventos ficando mais intensos, já estamos aí com ventos no mar acima de 60 km por hora e para amanhã chegando a 80 e até 100 km por hora na sexta-feira. E o mar muito agitado, que já está agitado, mas ficando com uma agitação ainda maior até sexta-feira. Então, final de semana, sim, é que temos aí uma previsão de sol para o final de semana e aí chegando o frio, bastante frio nesse final de semana. Mas então o alerta de chuva principalmente para quinta e sexta. Perfeito. Esse daqui é o mapa de quinta-feira, tá, Fernando, Maria? Mas a gente também tem um mapa de sexta-feira para mostrar um pouquinho para o pessoal. Sexta-feira vai dar uma acalmada nessa questão do vento? Não, na sexta-feira ainda ventos mais fortes ainda. Então, para amanhã, quinta, os ventos de 80 km por hora. Na sexta-feira, chegando a 100 km por hora, os ventos no litoral de Santa Catarina. E a chuva entre quinta e sexta, que teremos esses volumes mais altos. Principalmente ainda até a madrugada, amanhã de sexta-feira. A partir da tarde de sexta começa a melhorar e o sol principalmente, então, para o final de semana. Perfeito. O alerta é mais para a questão da costa, o litoral de Santa Catarina. Quais são as orientações para a população tomar cuidado com essa ventania, com esse temporal? Então, temos um alerta de mar para a parte do litoral, o alerta de ventos fortes, né? E de mar muito agitado, então totalmente desaconselhável para pequenas e médias embarcações nesses próximos dias, desde hoje, né? Desde hoje até sexta-feira, principalmente. Perfeito, então. A Laura explicando tudo pra gente. Fica o alerta pro pessoal aí de casa. Muito obrigado, viu, Laura? Toma cuidado. Qualquer coisa, liga pro número da Defesa Civil Estadual também, que é 199. Se tiver algum tipo de chamada de emergência, eles vão te atender por esse telefone. E olha, a gente acabou de falar, quinta-feira e sexta-feira, temporal, muita chuva. No final de semana vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Daqui a pouco a Maria Esther vai comentar aí os próximos dias, o cenário, né? Mas o que fica é isso então. Toma cuidado nos próximos 2 dias. Final de semana, apesar do frio, já dá para curtir um pouquinho uma praia e também dá para pendurar uma roupa, é claro, né? Porque vai
ter sol com frio. É o cenário ideal, né, Fernando? A tua roupa já tá com mofo aí? A tua também, Maria Esther? Como é que tá? Pior que a minha tá, Paulo. Eu tirei do armário e deu uma rinite desgraçada. Ah, hoje nós vamos falar de rinite. Às vezes eu também. falo aqui, olha a roupa, porque é o que acontece lá em casa. Ô, Paulo, vou pedir novamente para você mostrar o mapa do ciclone. Tá bem ilustrativo, dá para ver certinho as regiões em que ele vai ter maior intensidade. Inclusive, você pode pedir novamente para a nossa especialista explicar. A gente está vendo agora em casa, Paulo, né? Essa parte mais rosa, depois fica amarelo e verde. Explica para a gente o que vai acontecer em Criciúma, Florianópolis, que estão, por exemplo, no nosso entender aqui, na área roxa, que é o epicentro, é isso, Paulo? Explica para a gente, por gentileza, junto com a nossa especialista aí. Perfeito. Vou chamar a Laura mais uma vez aqui para explicar para o pessoal de casa. Laura, o Fernando estava questionando ali, porque no mapa a gente consegue observar essa diferença de cores. O litoral, claro, sendo muito atingido, parte da região sul ali em Criciúma também, e aí subindo a serra, indo para a região oeste, já vai ficando mais calmo. Essa região que está em vermelho, qual é a diferença dela para a região, por exemplo, de Lages, ali onde está um pouco mais amarelo? Essas cores, elas indicam a previsão de chuva. Então, as áreas em tons mais avermelhados significa chuva mais forte, né? Que pega ali o litoral, o sul do estado. E o ciclone bem na costa, então, e mostra uma chuva maior até para o litoral. Em relação ao Planalto, quer dizer, a chuva vai no oeste, não tem tanta, o volume não é tão grande de chuva. Aí nas áreas do Planalto para o litoral aumenta, e no litoral aumentando mais ainda. Perfeito. E principalmente o litoral sul, aí se nós considerarmos, porque aqui é um momento da quinta-feira, mas nós estamos falando da previsão para o período de quinta e sexta-feira. Então, na sexta-feira, é o litoral sul que fica ainda mais crítico. Perfeito. Região do Planalto Norte, ali também a gente consegue ver que não está tão afetada assim. Mas o Planalto como um todo, então, mas nesse momento aí da quinta-feira, mas se considerarmos todo o período de quinta e sexta, vamos considerar que o Vale do Itajaí também deve ser uma região bastante atingida, ali pegando também a parte norte. Perfeito. Ninguém escapa, bem dizer, né? Só a região oeste que fica um pouco mais tranquilo. Só o oeste, isso mesmo. Do Planalto para o litoral, bastante chuva. No litoral, piorando ainda mais, principalmente o litoral sul na sexta. Mas é isso aí, o oeste é que está com uma condição mais tranquila, tanto em relação à chuva como em relação ao vento. É isso aí então, viu, Fernando, Maria Esther? Quem quiser, quem pode ou não, né? É a região ali de Chapecó, a região oeste, pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a essa queda de chuva acentuada. O resto vai ter que apostar aí na máquina lava e seca. Obrigada, viu, Paulo, pelas informações. É isso, ficou muito bem explicadinho, né, Fernando, com relação ao ciclone. A verdade é que todo o nosso litoral aí agora, né, tem que ficar com atenção, alerta. Hoje, amanhã e ainda na sexta-feira pela manhã, a partir da tarde, como a Laura explicou, é que o tempo começa a limpar para a gente entrar no final de semana com tempo seco e ensolarado. Mas ainda assim, nesses próximos dias, muita atenção com a chuva e os ventos fortes. Inclusive, a Defesa Civil de Joinville emitiu um alerta para esse risco alto de inundações, enchentes mesmo, alagamentos. É isso, e a Jade é que vai trazer esses detalhes. Vamos ver. Exatamente. A Defesa Civil emitiu um alerta para risco de deslizamentos e inundações aqui no município. A gente conversou com o coordenador regional da Defesa Civil, que também deu os detalhes para a gente acompanha agora. Foi emitido o alerta, né, pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, devido ao ciclone extratropical que está na nossa costa, de um grande volume de chuva. Então nós emitimos alerta para os municípios, já estão monitorando, tivemos até agora só um episódio de deslizamento em São Bento do Sul. Os demais municípios continuam no monitoramento de nível de rio e encostas, né? Isso que é o mais importante. Nós vamos continuar nessa linha, né? Estamos em alerta e já com os seus grupos de resposta de ações coordenadas também de sobreaviso. Nós temos uma previsão de hoje até quinta-feira, né? Essa precipitação volumosa que está por vir. Por isso que a gente vai continuar na questão do monitoramento. A gente reforça também que em casos de emergência, acionar a Defesa Civil do município através do número 199 e também o Corpo de Bombeiros através do número 193. Eu volto com vocês.
Obrigada, Jade, pelas informações. Então, já, Fernando, eu volto com mais informações da previsão do tempo, alertando sobre esse ciclone e também com relação às temperaturas, porque o friozinho vai continuar. Muito bem, ainda hoje, novos detalhes da previsão do ciclone, chuva, vento e alagamentos. Vem comigo, atenção, a Jade está me chamando, não, mentira. A Emanuela Justino está me chamando, direto de Criciúma, um grave acidente, atenção, olha só, um acidente com o ônibus da banda Família Azzolini, um grupo italiano. Essa banda estava a caminho de Nova Veneza, cidade de cultura italiana, para uma apresentação. Eu vou chamar agora a Emanuela, que tem todos os detalhes, vai contar pra gente como aconteceu este acidente com o ônibus do grupo. Emanuela Justino, infelizmente, pessoas perderam a vida nesta ocorrência. Conta pra gente aqui no SBT, Emanuela. Oi, Fernando, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente. Pois é, um caso bem triste, 2 pessoas morreram. Esse acidente aconteceu na cidade de Clevelândia, no Paraná, ontem à noite. Como você falou, eles estavam vindo aqui para o sul do estado, para a cidade de Nova Veneza. Eles iam participar da festa da gastronomia, que acontece aqui, né, uma festa típica. Inclusive, no final de semana ia ter gravação de DVD. E aí teve uma colisão frontal entre esse ônibus, né, da banda e um outro veículo. O motorista da banda, Jarliton, de 35 anos, acabou morrendo na hora, e também a motorista do outro veículo, uma mulher de 58 anos, segundo informações. Uma das cantoras, né, que fazem parte da banda, Tainá, da dupla Tainá e Tairine, até gravou um vídeo nas redes sociais falando, pouco tempo depois que aconteceu esse acidente, né, como que ocorreu e como também que eles tinham pouca visibilidade ali no momento. A gente vai acompanhar agora. Fomos pegos de surpresa, estávamos na nossa viagem normal, estamos em direção a Nova Veneza, Santa Catarina, onde temos show no final de semana, a gravação do nosso DVD. E, de repente, sumiu tudo na frente, sentimos que o ônibus estava fora da pista, não tombamos, mas o ônibus saiu para fora da rodovia e, nisso, nós entramos em choque, obviamente, estamos ainda em choque. Eu estou vindo aqui para dizer para vocês, infelizmente, nós perdemos nosso irmão de estrada, o Jarliton, nosso motorista, e a pessoa que colidiu também veio a óbito. Então tá aí o vídeo da Tainá. Agora, no final da manhã, o município de Nova Veneza emitiu uma nota de pesar, né, sobre essas mortes, o que aconteceu, o acidente, se solidarizando com a família das vítimas. Ainda segundo a Tainá da banda, mais ou menos umas 2 pessoas também ficaram feridas, foram encaminhadas ao hospital. E a gente deixa aqui os nossos sentimentos, né, às famílias das vítimas e melhoras às pessoas que ficaram feridas nesse acidente. Como falei, ainda não se sabe ao certo o que aconteceu para que esse ônibus saísse da pista, mas é claro que a gente vai seguir acompanhando e, mais uma vez, os nossos sentimentos das vítimas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Emanuela. Triste notícia, né? Um acidente com o ônibus da banda que se apresentaria em Nova Veneza, no sul catarinense. 2 minutos para o meio-dia. Obrigado para você que está com a gente aqui no SBT. Ficando bem informado com as notícias de todo o estado. Sim, estamos ao vivo para toda Santa Catarina. scc10.com.br, já deu uma passadinha por lá hoje, não? scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. Vamos ler juntos? Me dê a mão, vamos lá. Vivemos um momento em que a internet... Ih, passou. Na hora que eu fui ler, passou. Vivemos um momento em que a internet, fake news, tudo é delicado. Foi o que disse um político sobre o caso do desembargador Jorge Luiz Borba. Você conhece esse caso, ele está sendo investigado por ter uma funcionária em trabalho análogo à escravidão. Agora, políticos em defesa do desembargador. São Martinho abre concurso público com salários de R$13 mil. Corre lá agora, scc10.com.br. Vereadores de Itajaí decidem pela abertura do processo de impeachment contra Volney Morastone. 2 pessoas morrem em acidente entre veículo e ônibus. O assunto que a nossa Emanuela acaba de destacar aqui, direto do sul do estado. Justiça bloqueia R$87 mil das contas de Bolsonaro. Olha aqui, ó. Fale conosco. Esse é o canal para você mandar para cá a sua reivindicação, opinar também os nossos assuntos. Vem com a gente.
Ainda hoje você vai ver aumento do plano de saúde, quer ver? Quase 10%, hein? Daqui a pouquinho a reportagem especial da nossa Júlia Matos vai mostrar para você quais são os principais pontos e as principais mudanças. Plano de saúde, quase 10%, planos familiares individuais. É o que está autorizado, essa cobrança já pode começar a ser feita a partir de mês de julho. Vamos lá, eu ia falar maio, quase que eu erro. Sorte que eu não falei. Plano de saúde, principais mudanças que a Júlia vai destacar na reportagem especial daqui a pouquinho. Aumento do valor mensal cobrado em planos individuais e familiares. Terceira idade pode contar com mais de um ajuste, o ajuste da faixa etária, mais o novo reajuste mensal. Então o pessoal da terceira idade pode pagar ainda mais, essa é a preocupação. E os planos coletivos podem ter reajuste maior que 9,63. Olha só que interessante, viu? Os idosos podem pagar 2 reajustes a mais e os planos que são empresariais, aí é um outro cálculo. A Júlia vai explicar tudo pra gente. Você tem plano de saúde? Tá pensando em fazer? Já já tem a reportagem aqui no nosso meio-dia. A Justiça determinou a reforma urgente da Escola Bom Pastor de Chapecó. Quer ver como é que tá a escola? Meio-dia e 1, vai vendo. Aí está a escola chovendo dentro. É uma cachoeira. Olha lá ao fundo, a parede rachada. Tá vendo a água escorrendo, infiltração? Agora a chuva caindo pesado dentro da escola. Bastos, vem comigo, Bastos. Quando que começa essa obra? Também chove forte agora em Chapecó. Quando que começa essa obra, hein, Bastos? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SC Meio-Dia. Situação parecida com essas imagens divulgadas pelos próprios pais dos estudantes deve estar acontecendo agora na Escola Bom Pastor aqui de Chapecó, já que chove nesse momento. As obras, então, Fernando, devem começar já no mês que vem, a partir do mês de julho, e tem um prazo aí de 1 ano para que sejam concluídas. Caso não seja cumprida essa determinação judicial, uma multa diária no valor de R$ 2.000 deve ser aplicada ao governo do estado. Ele também deve elaborar, concluir e executar um projeto de acessibilidade na escola. De acordo com a ação civil pública, pais de alunos apresentaram fotos e vídeos, como a gente pode comprovar nas imagens, mostrando infiltração nas paredes, forros e aberturas, escoamento da água da chuva e problemas elétricos e também na estrutura do teto. No começo desse ano, Fernando, foram relacionados ainda buracos no forro desse teto, lajotas quebradas e telhas do ginásio prestes a cair sobre os estudantes, além da ausência de vagas cobertas de estacionamento para pessoas com deficiência. Essa decisão judicial saiu na tarde desta terça-feira e, a partir de agora, o governo do estado é que vai ter que melhorar as condições aqui da Escola Bom Pastor, que é a maior escola pública aqui de Chapecó. Fernando. Muito bem, Justiça determinando, atenção Chapecó, Justiça determinando a reforma por parte do governo Bom Pastor. Alô, pessoal do Bom Pastor aí. Vai ter reforma. A Justiça mandou, tem que executar. Maria Esther, você tá com uma roupa bem sugestiva hoje para passar um final de semana na serra. Você acha, Fernando? Tá? Eu acho. O Pala, né? Você já ouviu falar do Pala? Pala, o poncho, né? Também. Mas aí, Fernando, a gente lembra da casinha na serra, né? Aquele cenário da casinha, aquele amanhecer gostoso, muitas vezes com geada. Aí você vai e já toma um chazinho, um café quente, com aquela vista bonita, o chocolate quente, né? Eu não tenho essa imagem, não. Não tem? Imagem de gente rica é outra coisa, né? Mas você sabe agora que nem precisa ser tão rico assim para conseguir uma casa na serra, na Grande Florianópolis. Isso porque tem uma cidade da Grande Floripa que está expandindo aí as possibilidades de você ter a sua casa, inclusive com aquecimento no mercado imobiliário, pode ser um bom investimento. Um bom investimento, é isso mesmo. A cidade que a gente está falando é Rancho Queimado, aqui na Grande Florianópolis. Ela está passando por um grande processo de valorização. Quem explica melhor é a repórter Sofia Gonzalez. Temperaturas baixas, lindas paisagens, clima de interior e simpatia são algumas das características que podem ser encontradas em Rancho Queimado. A produção de morango e o turismo são os pontos fortes que atraem novos moradores, investidores e turistas. E foi justamente o que atraiu os olhares do Ariel, que há 2 anos comprou um imóvel centenário na cidade.
e resolvemos comprar, que era uma maneira de fazer uma pousada por causa do turismo de Rancho Queimado, né? Então a gente restaurou a casa. Hoje a gente tem uma casa para 5 pessoas, uma casa para 4 pessoas e um apartamento. A gente começou a partir para pousadas, investimento em pousadas para final de semana. Então acho que isso nós estamos perto de Florianópolis, né? Só a 60 quilômetros de Florianópolis. Então, vindo de Florianópolis, do litoral catarinense, a Rancho Queimado é a primeira cidade para procurar um friozinho, um aconchego, para subir a serra, né? Os mais diversos motivos podem levar a Rancho Queimado. De acordo com moradores, a procura por imóveis, sejam casas ou terrenos, desde a pandemia cresceu. Por turismo, para morar ou para ter um espaço de descanso, o principal atrativo é o sossego. Adriano é delegado do Cresci da região. Ele afirma que Ariel é um dos muitos que resolveu investir na cidade depois da pandemia. Apenas na sua imobiliária foram 40 imóveis vendidos desde 2020. A gente estava com aproximadamente 1.700 habitantes, né? Antes pandemia. Hoje a gente está batendo na casa de 3.000, se é que já não passou. Adriano também afirma que o valor dos imóveis chegou a triplicar nos últimos 3 anos e que o perfil dos compradores apresenta semelhanças. São pessoas que moram em grandes centros, né? Que estão fugindo daquela loucura do dia a dia, daquela muvuca de trânsito. Tem pessoas que procuram mais como investimento, para comprar terrenos maiores, para fazer casas para Airbnb, aluguel final de semana, e outras para realmente curtir o final de semana com a família e amigos, né? Qualidades apreciadas também por Ariel. E tranquilidade para os filhos, criar os filhos, isso que a gente escolheu. É isso então, né? O Fernando falou aqui que já vai comprar a casinha dele em Rancho Queimado, a gente vai ter um dia no final de semana. Obrigada. Financiando Minha Serra, Minha Vida? Minha Serra, Minha Vida, muito bom. Gostoso demais. É ou não é? Você sabe, Maria Esther, que dá para comprar. Agora tem muita gente comprando, como a reportagem mostrou, para alugar também. Também, fazer uma pousadinha, né? Junta a família, os amigos, aluga, paga a diária, curte a serra também. O importante é desbravar, conhecer a nossa Serra Catarinense, todos os pontos do nosso estado. Agora, Maria, vale o investimento, está valorizando. Pois é, Rancho Queimado crescendo muito. E é pertinho de Florianópolis, que está na região metropolitana, dá 1h30 de viagem, se a 282 não estiver trancada, né, Maria Esther? Me dá uma vontade agora, hein? Ninguém tem uma casa na Serra para me convidar, não, Maria Esther? Comer uns morangos lá em Rancho Queimado? Não tem lá na Serra? Me convida lá, Maria Esther. Eu juro que eu levo o sangue de boi. Conhece o sangue de boi, não? Conheço sangue de boi. Um garrafão de sangue de boi no engradado de plástico. Esse é comigo, eu garanto. Esse aí tá garantido? Então ninguém vai te convidar, Fernando. Vamos pro SBT Comunidade? Bora! Moradores de um bairro da região norte de Blumenau estão enfrentando um apagão de energia elétrica pelo 2º dia consecutivo. Já é o 2º episódio, fica todo mundo no escuro. O PC tá lá e vai ouvir a comunidade e, claro, entender o que está acontecendo. Todo mundo no escuro, apagão em Blumenau. Diga lá, PC! Fernando, Maria Esther, e não é só o problema da escuridão, né? Você imagina chegar em casa cansado depois de um dia de trabalho e não ter água quente, né? Não ter chuveiro aquecido para poder tomar aquele banho depois de um dia cansativo de trabalho. É o que esses moradores aqui, ó, da região da Santa Clara, bairro Fidelis, região norte da cidade, estão enfrentando aí nos últimos dias. Nos 2 últimos dias, 2 dias seguidos, a comunidade está enfrentando falta de energia elétrica. Mostra um pouquinho do bairro aqui para o pessoal do SCC Meio Dia entender a região. Essa aqui é a região da Santa Clara, o loteamento Coab. São 1.000 unidades consumidoras que estão sendo afetadas pelo problema. Por enquanto, um problema oculto, segundo a Celesc. Mas a gente está botando, o SCC Meio Dia está colocando o pessoal da Celesc para trabalhar e identificar o problema. A Nana teve, por exemplo, moradora aqui do bairro, a TV dela, Fernando, deu BO. Nana, conta pra mim, ela inclusive fez um levantamento aí dos últimos dias que a comunidade enfrentou falta de energia elétrica. Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, dia 21 de maio aconteceu, né? Às 7h10 da manhã voltou 7h23. Naquela queda, queimou minha TV, foi aberto um protocolo, eles vão lá em casa para olhar. Tá. No dia 22, às 6h30 da tarde, voltou 9h30 da noite. No dia 12, às 6h30,
deu, não sei como é que fala, ficou em meia fase, algumas casas, outras não tinham. Às 10 horas todo mundo ficou no apagão. Não sei que hora voltou. E quando fica em meia fase, não tem o que fazer. A luz fica bem fraquinha, mas não tem como ligar os aparelhos, por exemplo. Tipo, o controle, o portão eletrônico não funciona, daí tu vai ligar a água, a torneira não funciona, a água quente, o chuveiro não dá para ligar, a gente tem medo, né? Eu já tô com um problema aqui, né? Difícil, né? É, complicado. Agora a Celeste tem que resolver esse problema. Tudo bem, Amanda? Bom dia. Bom dia. Com certeza, né? Com certeza, né? Estamos com falta de energia no nosso bairro constante, né? E a partir do momento que está em meia fase, a gente desliga os aparelhos da tomada, né? E aí o banho tem que esperar para depois. Porque banho com água fria nesse frio... Não dá. Não dá, né, Amanda? Não dá. Dona Juliana, e aí a Celeste, o que diz? A Celeste disse que vai vir trocar o transformador. Colocaram ontem da mesma potência, mas acredito que não vai suportar. Falaram que vão colocar um maior, mas a gente só fica na espera, né? Tá. Ô, abençoado, vem cá, tu teve problema também? Foi na tua casa que teve problema? Qual que é o teu nome, irmão? Dalvan. Dalvan, e o que aconteceu lá? Ontem à noite, quando saiu a luz, a minha casa ficou com energia. Só que quando voltou a energia, estourou o disjuntor daí, né? Aí pegou fogo no disjuntor. Foi um susto? Foi um susto, sim. A gente ficou sem energia, criança pequena em casa, tudo, né? Certo. E a senhora, teve problema também? Bom dia. Queda de energia, bom dia. E assim, ó, eu tenho a minha mãe acamada, né? Com problemas de saúde e tá essa energia. Quando nós estamos sem energia, tá oscilando a energia. Não tem como, isso tem que melhorar. Inaceitável essa situação, Marcelo, porque o bairro cresceu, mas o serviço da Celeste está diminuindo? Isso, Paulo. A gente, né, tem um comércio aqui, um estabelecimento, né? Graças a Deus a gente tem o gerador, né? Na empresa, mas nas nossas residências a gente não tem gerador, né? Então, imagina se o mercado não tivesse o gerador, como é que ficava na hora do rush, na hora do pique, né? No prejuízo, né? Então, é bem complicado. Celeste que tem que resolver. Olha, acho que seria um necessário, né? Tá certo. Olha só, e o SCC Meio Dia colocou o pessoal da Celeste para trabalhar, viu, Fernando e Maria Esther? Nós cobramos uma posição e uma solução para que a comunidade possa ser atendida, né, e que o serviço seja restabelecido, normalizado o mais rápido possível. O gerente regional da Celeste nos disse o seguinte, que uma equipe técnica já está realizando um pente fino, fazendo uma vistoria técnica para tentar identificar o que eles chamam no momento de problema oculto. Vamos conferir. Para esclarecer a falta de energia elétrica que tivemos no loteamento Santa Clara, no Fidelis, que atende aproximadamente 1.000 consumidores da Celesc, esses 2 últimos dias, salientamos que foi um defeito transitório, um defeito oculto, que a nossa equipe não conseguiu localizar ele no período noturno e que agora, nesse momento, nós estamos com uma equipe no campo fazendo toda a inspeção visual de maneira mais precisa, que é durante o dia, para localizar o defeito, solucionar e evitar a falta de energia nessa região daí que atende aproximadamente 1.000 consumidores da Celesc. Então aí está o compromisso assumido, né, do gerente regional da Celesc com a comunidade aqui do Fidelis, da Santa Clara. A equipe técnica da Celesc está realizando então esse trabalho para encontrar, para identificar o problema, o defeito e corrigi-lo o mais rápido possível. O SCC Comunidade ouvindo os moradores aqui da Santa Clara Coab. Nós voltamos agora ao estúdio com você, Fernando, e com você, Maria Esther. PC, muito obrigado, agradece a comunidade aí. Vamos ficar de olho se a Celesc vai resolver 2 vezes consecutivas apagão no bairro. O PC lembra muito bem, sem água quente, sem poder cozinhar. Nesse que é isso? frio ainda? Nesse frio, dona Maria Esther. Obrigado, viu, PC? Parabéns pelo trabalho aí. PC e Marquinhos, o nosso Paulo Comunidade. Você tem uma reclamação para fazer? Aproveita. A hora é agora. Vem reclamar aqui no SBT. Vamos falar do doador de sangue? Hoje, 14 de junho, é o dia dele. É celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E aí, para incentivar ainda mais os doadores de Itajaí, no litoral norte, nós vamos trazer agora 2 grandes boas notícias. Em breve, a cidade deve ter um centro de coleta e, a partir deste mês, o município disponibiliza transporte gratuito para doação no Hemocentro de Blumenau, Fernando. Vou fazer reunião contigo, hein? Vamos ver a reportagem. As datas das primeiras viagens já foram definidas. 19 e 26 de junho, às 8 horas da manhã,
Partem daqui do Centro Integrado de Saúde as vans em direção ao Hemocentro de Blumenau. Os doadores de Itajaí interessados devem fazer o cadastro junto à secretaria pelo telefone 47-3249-5500 ou pelo WhatsApp 4798805-2275, do meio-dia às 6 horas da tarde. A iniciativa se faz necessária por falta de um centro de coleta de sangue na cidade. As vagas são limitadas, por isso é importante o cadastro com antecedência. Em comemoração ao Dia Mundial de Doador de Sangue, para quem quiser e poder doar sangue, a gente vai fazer esse serviço de transportar o nosso usuário, o nosso morador de Itajaí, até o banco de sangue mais próximo, que é o Hemosc em Blumenau. Todas as pessoas que estiverem em condições de saúde, certinho, respeitar aqueles critérios que o Hemosc entrega e solicita, desde a questão da idade, o peso, para a região de Itajaí, para aqueles que colaboram com a doação de sangue. Primeiro, a cidade vai ter um local próprio para a coleta, já nos próximos dias. E o outro ponto é que, enquanto esse novo centro de coleta do Hemosc não é instalado em Itajaí, a cidade está disponibilizando transporte gratuito até o centro de coleta de Blumenau. Então, você que tem o costume, quer fazer esse tipo de doação tão importante, os estoques estão em situação de alerta. E hoje, no Dia do Doador de Sangue, neste 14 de junho, toda a atenção para convidar as pessoas que têm vontade, que estão aptas a fazerem a doação tão importante que pode salvar vidas. Ainda hoje, eu volto com a reportagem completa dessas duas grandes novidades para Itajaí, quando o assunto é ajudar a salvar vidas, é doar sangue. Roberto Azevedo, já que estamos na região de Itajaí, vamos falar do impeachment do prefeito Volney Morastone, MDB, Itajaí. Agora aberto o processo na Câmara, corre risco de fato o prefeito, Roberto? Olha, vai precisar de placar, né? Porque a decisão ontem à noite da Câmara de Vereadores de Itajaí, 9 votos a favor de manter o processo de impeachment contra 7 votos contra. O que eles estavam votando? O resultado do relatório da comissão processante. Se continuava ou não o processo de impeachment contra Volney Morastone, do MDB, e o vice-prefeito Marcelo Sodré, do PDT. Ontem decidiram que o processo continua, mesmo que o relatório da comissão processante era pelo arquivamento. Do que eles são acusados? A denúncia é de que Volney Morastone recebeu o salário integral 2 meses ano passado, outubro e novembro, quando estava sob licença médica. E o entendimento é de que ele, como ficou mais de 15 dias afastado, deveria ter procurado o INSS para receber o salário. E quem estava no exercício do cargo era o vice-prefeito, o Marcelo Sodré, que aparece aqui. Então, a questão é política. Isso aí, o pano de fundo, seu Fernando e telespectadores, é a eleição de 2024. Volney Morastone é reeleito, não vai participar da eleição, mas já estão criando um fato para que o atual prefeito não apresente um sucessor, pelo menos uma pessoa que possa substituí-lo como um beneficiário da sua força política. Volney Morastone, evidentemente, contesta, contratou o experiente advogado Paulo Freta, e ele diz que este tipo de ação não poderia ocorrer na Câmara de Vereadores. Deveria ocorrer no Tribunal de Justiça, que é o foro do prefeito, porque não é uma questão legislativa. Para se fazer um processo de impeachment, tem que ter o crime de responsabilidade. A equipe de defesa do prefeito, o próprio prefeito e o vice, dizem que não há crime, que é algo que é sustentável, porque o salário foi pago em função do tratamento ser de saúde. É uma história que vai longe. Evidentemente, pelo placar que deu
para votar o relatório, a gente percebe que o prefeito ainda tem maioria ou tem uma possibilidade de conseguir maioria, mas é uma dor de cabeça. Porque o prefeito tem que contratar aí o vice-advogado e eles pagam do bolso deles, não é a prefeitura que paga. E é uma situação constrangedora. No Brasil, pedir impeachment virou uma coisa banal. A gente viu isso no governo passado aqui de Santa Catarina. Se passasse alguém na frente da Assembleia, não, vamos pedir impeachment do governador. Aí cabe à Assembleia aceitar ou não. Lá em Itajaí aconteceu isso. É imprevisível, mas é uma dor de cabeça, né? Sob um motivo que tem que ser bastante estudado agora. Obrigado, Roberto. Ainda hoje, Roberto fala demarcação de terras indígenas, tem 2 processos envolvendo Santa Catarina e isso interfere no meio rural, também na comunidade indígena, hein, Roberto? É muito grave a situação, porque a gente está falando de segurança jurídica no campo. Você tem propriedades no campo, você faz parte de comunidades indígenas, daqui a pouco a gente vai trabalhar esse assunto com o comentário e a análise do grande Roberto Azevedo. Ô, irmão, deixa eu perguntar um negócio para você, irmão. Hoje eu posso falar de rinite, não? Vamos falar de rinite hoje aqui no nosso meio-dia? Vamos? Seguinte, você tem rinite? Daqui a pouco, então, a gente vai falar de rinite aqui. Uma especialista vai contar para você de casa como identificar e como resolver esse problema, a tal da rinite. Agora, SBT Comunidade, o Thiago Pires está me chamando. O problema é... Pode soltar a vinheta aí enquanto estou falando. O problema é justamente a falta de remédios e a falta de médicos. SBT Comunidade, o povo chamou, a gente vai. Muito bom, muito bom. Thiago Pires, aqui está ele. Alô, meu continente. Thiago, que comunidade que está reclamando que não tem remédio, não tem médico? O que você já ouviu de respostas também por parte da prefeitura para resolver esse problema? Conta tudo pra gente agora. Oi, Fernando. Boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui na Coloninha, viu? No Centro de Saúde da Coloninha. E a gente tem acompanhado toda essa situação da greve que está acontecendo, né? Hoje fecham-se 15 dias e os problemas estão acontecendo não só no centro de saúde, nos postos de saúde, mas também em algumas salas de aula, em algumas escolas também do município. E aqui não é diferente, viu? A comunidade nos chamou aqui, a líder comunitária, a Cláudia, já vai falar com a gente, porque tá desse jeito, ó, Fernando. Tá desse jeito, ó. Devido à greve, estamos com setores reduzidos, farmácia, vacina e procedimentos fechados. E não é só papel aqui não, a grade está aqui na frente, fechada. Conversei agora há pouco com um agente de saúde que está aqui apenas para dar informações, para dizer que nada está funcionando por aqui. Tá? Agora há pouco chegou aqui um pai com uma criancinha no colo, veio para fazer a vacina e já foi embora, não consegui segurar por muito tempo para conversar com a gente. Agora há pouco também uma senhora chegou para uma consulta, não conseguiu entrar. Enfim, a gente está aqui aguardando, né? E como disse, mostrando para vocês que está os setores reduzidos, a farmácia, vacinas, procedimentos fechados. E o problema não é só de agora, não, porque a informação que se tem é que estão todos nesta assembleia, todos reunidos, porque hoje à tarde acontece uma reunião de conciliação entre a prefeitura, ou melhor, o sindicato marcou no Tribunal de Justiça e a prefeitura confirmou presença hoje à tarde. Mas aqui a Cláudia Costa, que é líder comunitária, conta pra gente sobre esses problemas que estão enfrentando e ela vai falar em nome dos 3 que estiveram aqui agora em 5 minutos. Cláudia, o problema está acontecendo desde cedo aí, né? O problema está acontecendo desde cedo, desde quando começou essa greve, a gente não está tendo médico para atendimento, nem pegar o medicamento. Meu neto foi atendido lá no Hospital Florianópolis e o medicamento teve que pegar no posto de saúde do Estreito. Então, acho que está na hora do consenso de acabar essa greve, que o prefeito, o sindicato, veja que quem está sofrendo é a população, que não tem atendimento. Eu saí da cama, eu estava na cama, porque eu tenho hérnia, cara, essa friagem. Cláudia, você tanto defende aqui a comunidade e dessa vez precisou para o seu neto vir procurar ajuda e estava fechado de manhã, é isso? Sim, hoje de manhã liguei para o posto, aí disseram, não tem médico para atender o seu neto, nem para atender a senhora. Infelizmente, só tem os agentes de saúde aqui que nem medicamento pode dar. Então, para que ficar com a unidade aberta de manhã se não tinha ninguém para atender? Estão encaminhando para onde?
Estou encaminhando para o Hospital Florianópolis e para a UPA, que já está sobrelotado de tanto atendimento, né? Perfeito. Inclusive, nós vamos passar, saindo daqui, nós vamos passar na frente ali do hospital, Fernando, para ver como é que está a movimentação por ali também. Mas esse é o problema, viu? A gente espera hoje à tarde, depois de 15 dias de greve, essa reunião que vai acontecer no Tribunal de Justiça. A Prefeitura confirmou a sua presença e, claro, o que a comunidade quer, que os líderes comunitários e que toda Florianópolis quer, é que termine essa greve, que possa entrar no consenso, que os serviços voltem ao normal. Porque tá difícil, né, Cláudia? Tá difícil demais. Não tem como ficar assim mais, Fernando. A família, elas às vezes não tem nem condições de pegar um Uber para levar o filho em algum lugar. A coisa está difícil para todo mundo. Obrigado, dona Cláudia, líder comunitária aqui falando pra gente, Fernando. Essa é a situação, viu? Portas fechadas, grade, aviso na porta. O negócio é esperar essa assembleia que acontece no início da tarde de hoje. Fernando, volto contigo aí. Obrigado. Segura a Manu tá me chamando de Criciúma com incêndio em chalés. Segura um pouquinho, porque esse caso aqui merece uma atenção. Mais um dia de greve com determinação da Justiça de greve ilegal, com determinação da Justiça para demitir servidores, e a população do continente hoje vive a falta de médicos, de remédios e até mesmo de imunização. Amplia a campanha de vacinação contra a gripe para quê? Se não tem estrutura para imunizar. A greve, nesse momento, é considerada ilegal. Eu tenho muito cuidado na hora de comentar, porque a gente faz aqui uma análise dos servidores públicos sempre balizando por cima, o sujeito que ganha 30 mil reais, que trabalha numa repartição pública, e a gente sabe que não é assim. A gente está falando muita gente do senhor que ganha 1.200 reais para cuidar de uma escola, de uma merendeira, de uma faxineira, de um professor mal pago. Por isso o meu cuidado também de criticar. Mas não dá. Não dá de deixar a população sem serviço essencial, sem saúde. Isso vai totalmente na contramão do trabalho de um servidor. A renúncia do servidor público em trabalhar neste momento impacta na falta de serviço para a população que paga essa conta e paga alto essa conta. Nem a justiça consegue mais conter ou regrar uma paralisação de sindicato. O que é isso? Essas multas são uma palhaçada. Ninguém paga multa nenhuma. É para jornalista escrever, para ter manchete no jornal. Vamos lá, gente, bom senso. Período de campanha de vacinação, inverno chegando e o posto de saúde fechado. Que isso? Estica a campanha de vacinação para quê? Decidiu ser um servidor público. Para quê, se não é para servir aqueles que mais precisam? Se de um lado está a merendeira, o zelador, o professor mal pago, que é, nenhuma dificuldade de defender e de aceitar isso. Do outro lado também está o cidadão que às vezes não tem trabalho, não tem emprego, não tem condição de pagar um médico, que tira do que tem, do pouco que tem, para pagar a conta do trabalhador público, o servidor público. Um pouco de respeito, e o respeito com quem trabalha e ganha mal. Essa é uma discussão que tem que ser feita dentro de órgãos públicos, Câmara de Vereadores, a gestão pública da cidade e o executivo. O pobre cidadão não tem nada a ver com isso. Voltem a trabalhar, com todo o respeito a você, servidor público, que merece essa valorização. Descredibiliza esse movimento quando a gente deixa a população sem saúde, sem educação. E o inverno batendo a porta. Vem, Manuela, agora sim. Venha, Manuela. Atenção, incêndio de grandes proporções. Atenção, incêndio em chalés de Madeira em Laguna. Você vai vendo comigo as imagens. Conta pra gente, Manu, alguém ferido? Oi, Fernando. Olha, graças a Deus ninguém ficou ferido, mas o incêndio foi de grandes proporções, 5 chalés, é um condomínio de chalés em Laguna, em Ponta do Daniel, distrito de Ribeirão Pequeno. Quem passava ali por aquela região conseguiu ver de longe as chamas, a fumaça. Esse incêndio começou ontem por volta das 6h30 da tarde e foi tão grande que mobilizou os bombeiros de Laguna, também Capivari de Baixo, Imbituba e Braço do Norte. Não se sabe ainda, né? Segundo os bombeiros, vai ser feita agora a perícia. Não se sabe o que ocasionou esse incêndio. Aí a gente vê que muita gente acabou filmando, muito transtorno mesmo, né? Eles levaram
um bom tempo para conter as chamas, apesar de que assim que começou logo se alastrou por conta de ser essas casas de madeira, né? Então acabou destruindo aí esses 5 chalés. Os bombeiros utilizaram aí por volta de 60 mil litros de água para controlar os incêndios, né? E agora vai para a perícia. E Fernando, ontem também aqui no sul do estado, né, um incêndio em Içara, no centro de Içara, em um apartamento, aconteceu ontem à tarde também, era por volta das 4 horas da tarde. Também não teve registro de pessoas feridas. Também está em perícia para saber o que aconteceu, mas chamou muito a atenção a fumaça, né? E toda a mobilização dos bombeiros em frente a esse prédio, um prédio de 2 andares. Segundo os bombeiros, ainda não tem informação, né, sobre a estrutura, então a princípio segue tudo normalmente. Não precisou que outros moradores deixassem ali a construção e nem dos estabelecimentos comerciais que ficam na parte de baixo. Volto com vocês. 2 ocorrências envolvendo incêndios lá no sul, Içara e Laguna. Sem feridos graves. Manu, muito obrigado. Agora é com você, dona Maristela. Vamos para a Serra? Falar de Festa do Pinhão? Gente, a movimentação de turistas foi muito grande durante os dias da Festa Nacional do Pinhão. Diversos setores da economia em Lages foram beneficiados. E agora tem o Recanto do Pinhão que ainda segue, né? Com uma programação bem recheada, além do Domingo da Família. E a galera da Tarde é Nossa vai estar lá, né? Dona Maricotinha, Laércio. Vamos chamar a Suiane de Liz, então? Ela está chegando aqui com todas as informações. A 33ª Festa Nacional do Pinhão se encerrou no último domingo, mas as atrações aqui na Praça João Costa, no calçadão do centro da cidade, continuam com o Recanto do Pinhão até o dia 24 de junho. São diversas apresentações com artistas locais, música, dança, comida típica, muito movimento aqui no centro da cidade. Durante os dias da Festa Nacional do Pinhão, diversos setores da economia aqui da cidade já foram beneficiadas, como hotéis, restaurantes e o comércio no geral. Segundo dados da CDL de Lages, houve um aumento de 30% nas vendas durante esse período. O incremento de torno de 40 milhões de reais para as lojas aqui da cidade. O setor de hotelaria também teve grande movimentação nesse período. No primeiro final de semana, cerca de 90% da taxa de ocupação nos hotéis e pousadas da cidade. Já o segundo final de semana fechou com 100% de ocupação. Pessoas tiveram que procurar pousadas e locais alternativos para se hospedar. Também passeios de trem, como o trem da Coxilha Rica, reuniu mais de 1.800 passageiros. Os bilhetes foram esgotados. E as atrações continuam aqui no centro da cidade. Nesse domingo, tem Domingo da Família, um evento pensado especialmente para a família lagiana. Você aqui da região, venha participar de diversas atrações, brincadeiras, sorteios de brindes aqui no calçadão da Praça João Costa. Estarão aqui conosco Dona Maricotinha, Laércio, Show do Xaropinho e o Palhaço Bozo, entre outras atrações. É nesse domingo, a partir das 2h30 da tarde, aqui no Recanto do Pinhão. Essas informações, volto com vocês. Vai estar bom esse Domingo da Família aí, hein? Já Bozo. fazendo o convite para vocês. Até o Bozo vem pra cá. Resgataram o Bozo. O Bozo, a turma do Xaropinho. O Laércio e a Dona Maricotinha vão fazer uma série de brincadeiras lá. Ela vai contar os causos também. Então é nesse domingo agora, no Recanto do Pinhão. Gente, ali na Praça João Costa, dia 18 agora. Você não vai, Maristela? Eu vou dar um jeitinho de participar sem subir a serra. Já entendi. Vamos colocar a Maristela num telão lá. É isso mesmo. Gente, o Bozo. Agora me deu vontade de ir pra ver o Bozo. É Bozo mesmo? marcou uma época, o Bozo, gente. Então, Fernando, então vai junto, sobe a serra. Será que não vai ser eu, o Bozo? O Fernando vestido de Bozo. Será que não vai ser eu, hein? Pega a dica. Domingo da Família. Tem Recanto do Pinhão até o dia 24, hein? Aproveita lá. Vamos falar de um assunto que está presente na vida de todo mundo praticamente quando chega o inverno, viu, Maristela? Pois é, porque se você não tem, conhece alguém que tem, né, Fernando? Se você não tem, conhece alguém que tem. Você conhece alguém que tem ou você tem? Não, eu tenho. Eu tenho. Muita gente que eu conheço também tem, né? Que é a tal da rinite. O que é a rinite? Eu nunca sei diferenciar se é gripe ou se é rinite. Fernando, então, aí justamente você tem que ter rinite para entender do que é, né? Entendi. Aí começa a tirar roupa do guarda-roupa que tá lá desde o ano passado, nessa época do ano, com ácaro, com mofo. Aí quem tem rinite sabe do que eu tô falando. Nessa época do ano aumentam muito os casos. Vamos ver na reportagem? O especialista explica pra gente como resolver. Tiago Pires. Com
Com a chegada da frente fria e da chuva, chegam também as doenças respiratórias, como a rinite, por exemplo, que está presente em 1/4 da população brasileira, segundo a Federação Brasileira de Hospitais. Ela nada mais é do que uma inflamação da mucosa nasal e pode surgir tanto na infância, a partir dos 4 anos, como na vida adulta. E nessa época do ano, ela costuma aparecer com mais frequência. Tem muitos tipos de rinites diferentes, tem alguns pacientes que já sofrem com ela de maneira crônica, que é a rinite alérgica, que pode se acentuar também com as baixas na temperatura. As temperaturas mais baixas, elas podem gerar uma irritação na mucosa nasal, trazendo mesmo mais coriza e aumenta também as chances das rinites infecciosas, que são a transmissão das doenças virais. Existem 4 principais sintomas da rinite alérgica: congestionamento nasal, sequência de espirros, coceira no nariz, olhos e garganta e uma coriza clara. Existe uma explicação para, no inverno, ela estar mais presente na vida das pessoas. Acho que geralmente ela está associada mais a ácaros, ao ambiente doméstico domiciliar. E aí a questão, no frio, a gente tende a ficar mais em casa também. Então vai existir uma exposição maior aos ácaros da poeira domiciliar. Então o paciente que já é alérgico pode ter uma piora dos sintomas nesse período por permanecer mais confinado em casa. Mas atenção, embora seja uma doença comum e presente na vida de muitos, se não for acompanhada adequadamente, pode desencadear problemas mais graves. Quando os sintomas não passam, por mais de uma semana, sintomas que estão trazendo muita dificuldade no sono do paciente, na produtividade, no dia a dia, e sinais infecciosos, como febre, secreção mais amarelada, que pode ser um indício então de alguma bactéria, algo assim mais sério. Então, fique atento a uma dica importante no tratamento da rinite e também para um alerta no uso dos descongestionantes. A lavagem nasal, eu brinco com os meus pacientes que é a grande receita para ficar longe do médico, que vai evitar infecções, vai prevenir muitas doenças. E agora, nesses dias mais frios, eu oriento que os meus pacientes utilizem um soro mais morno, que se torna uma lavagem nasal muito mais agradável, menos agressiva para a mucosa nasal, e vai remover então as secreções que estão ali paradas, os alérgenos, e até é bem importante que o paciente evite a automedicação no sentido de descongestionantes, gotinhas para tentar desentupir o nariz, porque esses descongestionantes podem gerar uma dependência, Após poucos dias de uso, a pessoa passa a ficar viciada no uso dessas gotinhas. Então, existem maneiras mais seguras de melhorar a respiração que não utilizando isso. Então, é melhor procurar o médico antes. Muito bem, aí está a rinite, para se livrar de uma vez por todas. Deixa eu combinar esse bloco com você aqui. Daqui a pouco o Roberto Azevedo vai falar do marco temporal. Essa mudança nas demarcações de terras indígenas envolve diretamente você, homem do campo aqui de Santa Catarina. No esporte, a Dominique vai falar de seleção brasileira, se preparando para 2 amistosos. E ainda hoje, os reajustes no plano de saúde. Tudo ainda hoje aqui no meio-dia. Paulo Henrique me chamando da cabeceira da ponte, deixa eu mostrar para você o trânsito. Essa imagem mostra o trânsito neste momento, tá pegando água hoje o Paulo, hein? Agora o seguinte, já bastante movimentado o fluxo, diga lá, Paulo. É isso aí, Fernando. Antes de começar aqui a nossa entrada ao vivo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Me responde, a Maria Esther, ela já fez a previsão do tempo aí no estúdio? Em instantes, Paulo, mas você já está antecipando o que está acontecendo aí, Paulo. Exatamente, Fernando, porque eu já vou dar aqui um preview para Maria, viu? Nereu, pode fazer aquela aproximação, Nereu. Fernando, sabe aquele repórter que sobe para a serra só para dizer que tá frio? Então, tá chovendo, esse é o clima, esse é o tempo que o pessoal aqui em Santa Catarina, principalmente na região do litoral do estado, vai ter durante os próximos 2 dias, quinta-feira e sexta-feira, como a gente já antecipou lá no começo do jornal, falando com a Epagre Ciran. E nesse momento é isso daqui que a gente tem, viu, Fernando? Como você mesmo disse, muito trânsito, não tem nenhum tipo de fluxo de veículos aí, congestionamento ou algo do tipo, mas tanto para sair da ilha de Florianópolis quanto para entrar, está com bastante movimento. A gente vai mostrar agora para o pessoal de casa, e aqui atrás também tem um termômetro marcando 15 graus, ou seja, chuva, vento. Eu que sou pequenininho aí, pessoal, quando vai no SBT pergunta se sou menor aprendiz, só ganho do Tiago aí dentro, né? Eu quase voo aqui com esse tanto de vento que está tendo aqui perto da ponte Pedro
Ivo e também Colombo Salles. Esse daqui é o preview dos próximos 2 dias. Muita chuva, muito movimento para entrar e sair da ilha de Santa Catarina também. E por isso fica aquele alerta para o pessoal de casa que for trafegar aí com o seu carro. Toma cuidado. Só hoje, agora de manhã, em Florianópolis, a gente já teve 5 veículos que se envolveram em um gavetamento ali na entrada da ilha. E também na Via Expressa Sul, um carro que girou, invadiu o canteiro e bateu na mureta. Mesmo cenário lá no elevado do SIC, que também bateu na mureta, acabou derrapando na pista. E na BR-101 Norte, uma colisão entre 2 carros. No bairro Trindade, um condutor perdeu a direção e também colidiu contra um poste. Claro, a Guarda Municipal acompanhando tudo isso através do telefone 153. Você de casa que for enfrentar trânsito ou encontrar algum cenário também pode fazer contato com a Guarda Municipal, pedir alguma ajuda aí em algum caso de emergência. Mas esse daqui é o cenário, viu, Fernando? Muita chuva, muito vento, vento frio. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá tomar um remédio lá em casa. Vou mandar para ti a nota do Cimegripe que eu vou comprar, porque hoje com certeza esquece a academia, esquece qualquer coisa no horário da tarde. Eu vou ficar debaixo desse meu cobertor, vendo uma série. Não vai ter como sair debaixo do meu cobertor, viu, Fernando? Movimento agora está tranquilo, mas o que se espera é que os condutores que forem sair de casa já estão avisados. Deixem uma distância segura entre um carro e outro. Tomem cuidado, liguem o farol, não andem rápido, porque realmente só vindo até aqui na ponte a gente já pegou alguns casos aí de carros que realmente tiveram problemas mecânicos e tiveram que parar na beira da estrada, principalmente ali na beira-mar, nos bolsões norte ali, da beira-mar norte, viu, Fernando? Eu vou me despedir de vocês aqui com muito frio e já tô voltando aí pra TV pra tomar um chazinho e um café quente. Boa, Paulo! Boa, Paulo! Ô, Paulo, sai dessa chuva, rapaz. Sai dessa chuva, senão você fica doente. O Paulo tá mostrando pra gente trânsito carregado, importante pra você que tem compromisso na ilha ou que vai sair dela agora desse começo de tarde. Um fluxo bastante intenso. O Paulo tá na chuva pra dizer que tá chovendo e a chuva já está prejudicando o trânsito. Já pode ser o início desse ciclone, né? Que tem previsão para acontecer amanhã, quinta e sexta-feira. Vento forte, chuva intensa e alagamentos. A Maria vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, o Paulo tá lá na chuva e a Ana Paula tá aqui na redação. Mas ela também tá me chamando. A Ana Paula tá um pouco mais quentinha do que o Paulo Henrique, que tá com o pé na chuva para mostrar a condição do trânsito pra gente. Jornalismo ao vivo é assim. Vamos lá, dona Ana Paula, quais são os destaques? Botaram mais uma câmera aqui, ô Ana Paula, tô perdidão aqui, viu? Até eu me acostumar, tem uma câmera robô aqui, agora eu tô na 1. Tô na 1. Tem que escolher, agora tenho câmera para escolher. Tá chique. Tô chique. Muito obrigado, SBT. Quer ver? Vai, bota na câmera robô aqui. Olha ali, ó. Coisa bonita. Quer ver? Agora eu vou cortar pra 2. Ah, olha aí, são 3 enquadramentos. Tem a grua também, mas eu não vou usar agora. Ana Paula, destaque do nosso SC10, conta pra gente. Oi, Fernando, eu tô bem mais quentinha, é verdade. Fernando, hoje a gente vai falar de carro. Tá muito caro comprar carro, né, Fernando? Então, por isso, o governo federal divulgou hoje a lista de veículos e modelos que serão contemplados pelo programa de subsídio do governo, que vai dar desconto na compra dos veículos. O valor de desconto para os automóveis vai variar de R$ 2.000 a R$ 8.000. Já a redução para veículos pesados pode chegar a R$ 99.000. Segundo o governo, 9 montadoras aderiram ao programa, que são elas: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. A lista completa está nessa matéria que estava passando ali na tela. Não sei se vocês perceberam, tem uma tarja azul. Naquele link é possível baixar a lista completa ali no nosso CC10, aí ó, na tela. Nesse link, logo abaixo dessa tarja azul, é possível abaixar o arquivo e conferir a lista completa de veículos que tem esses descontos. Mas para quem está pensando em comprar carro, Fernando, é bom correr, porque o presidente Lula informou ontem na sua live que esses descontos devem durar apenas um mês. Então, tudo que é bom dura pouco, né? Um mêsinho aí de desconto de até 8.000 para veículos e podendo chegar a 99.000 para carros, para caminhões e carros maiores. Todos esses detalhes aqui no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Lead Talks.
Lead Talks. Nessa quarta, no Lead Talks Liderança para o Futuro, o Delton Batista, que é o presidente do Lead, vai receber o Alexandre Vigers, que é CEO da Condor, considerada a maior fábrica de escovas da América Latina e líder também na produção de escovas de dente, escovas de cabelo, vassouras, pincéis e produtos para higiene bucal. Durante o papo, o Alexandre falou sobre o crescimento da Condor, gestão, governança e muito mais. Confira um trechinho. É que governança é para empresa grande, não é para empresa grande. É para empresa que precisa crescer e crescer de forma estruturada e que precisa ser rentável e precisa ser rentável de forma permanente e sustentável. É trazer gestão. Na verdade, governança é trazer a melhoria para dentro do sistema de gestão. A entrevista completa do Lead Talks dessa semana está no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Obrigado, Ana Paula Bittencourt. A Marister preparou novas informações da previsão do tempo. Vamos ver. A verdade é que se a gente for comparar com os últimos dias, nenhuma novidade na previsão do tempo, viu? Santa Catarina continua chuvosa e fria nessa quarta-feira. Chove mais das áreas dos Planaltos até aqui o nosso litoral, já em consequência da formação desse ciclone que nós falamos hoje, na abertura aqui do SCC meio-dia. E as temperaturas hoje, gente, seguem muito baixas. Começando pela região oeste, que amanheceu com 6, hoje não passa de 10 graus. Região do meio-oeste, a máxima é de 9. Na Serra, algumas cidades com 3, hoje de manhã, máxima de 10. Planalto Norte não passa de 12. Esquenta um pouquinho mais, é na região de Joinville, região norte com máxima de 18. No Vale, máxima de 12. Grande Florianópolis e sul do estado, ali entre 15 e 16 graus agora à tarde. Amanhã já dá para dizer que o tempo ele começa a mudar, porque a gente ainda vai ter um céu bastante encoberto com chuva aqui em Santa Catarina, mais intensa aqui no litoral por influência desse ciclone ainda, né? No fim do dia, a chuva ela já diminui no oeste do nosso estado, também na região norte começa a diminuir, mas aqui na Grande Florianópolis, sul do estado, região serrana, vale, ainda vai ter muita chuva por conta desse ciclone. Amanhã e ainda na sexta-feira pela manhã, nas primeiras horas do dia. Com relação às temperaturas, ainda seguem baixas, mas aos poucos vocês vão ver que elas vão dando uma aliviada. No final de semana a gente já deve ter tempo seco, com isso, né, com a presença do sol, as temperaturas também sobem. Mas ainda nessa quinta, vamos lá, ó, Joinville, a máxima é de 24 amanhã, esquenta um pouquinho mais. Floripa chega a 21 nessa quinta, Blumenau 20, São Bento do Sul também 20 de máxima amanhã, Criciúma com 19, Lages na região serrana amanhece com 8, depois vai chegar a 17 graus, Caçador na região meio-oeste 16 de máxima, assim como Chapecó na região oeste. Nessas duas regiões, amanhã à tarde, a gente começa a ter o tempo começando a ficar mais firme, né? Ainda não vai ter sol não, mas a chuva começa a dar uma trégua por lá. E aí é na sexta-feira à tarde que o tempo começa a limpar e aí o final de semana com tempo seco, mas aí amanhã eu trago os detalhes da previsão do tempo para vocês. Vamos de esporte? Bora lá! Dominique já está por aqui. Domi, vamos falar de seleção brasileira hoje no esporte? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Isso mesmo, então bora lá. O Brasil já está com a equipe completa para os seus 2 próximos amistosos. Agora pela manhã, Ederson e Robert Renan se juntaram ao grupo. Vamos conferir como é que foi essa chegada. Ederson foi autorizado a se apresentar depois dos demais por conta das comemorações do título da Liga dos Campeões. O atleta foi recebido com muito carinho pelos torcedores e comissão técnica nessa quarta-feira. Já Robert Renan foi convocado apenas na segunda-feira à noite, após corte de Nino por lesão. Essa é a primeira convocação do zagueiro, que falou da alegria de ter essa oportunidade. Muito feliz, né, por essa oportunidade que eu estou vivendo hoje. Acredito que eu estou representando o sonho de vários atletas que queriam estar aqui. E agora é aqui uma nova oportunidade e que, se Deus quiser, estar aqui mais vezes também. Eu só quero agradecer a Deus. O técnico interino Ramon Menezes comandou o treino da equipe nessa terça-feira e utilizou a seguinte escalação.
Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Telles, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Richarlison. Hoje, durante a tarde, Ramon faz o primeiro treino com a equipe completa. O Brasil enfrentará a Guiné nesse sábado, 4h30 da tarde. E depois viaja para Lisboa, onde joga contra Senegal, terça-feira, 4 horas. E ainda falando de seleção brasileira, nessa terça-feira foi anunciado que acontecerá um amistoso entre Brasil e Espanha. A declaração foi feita durante o anúncio de uma ação contra o racismo. A partida foi marcada para março em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu. E falando do clube espanhol, durante o comunicado, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, voltou a rasgar elogios para o técnico Carlo Ancelotti e afirmou que ele é o favorito para assumir o comando da seleção brasileira. Uma pessoa que tem realmente um grande gestor de grupos. Eu entendo que é um dos melhores treinadores do mundo e eu acho que treinar também, não desmerecendo nenhuma outra seleção, uma também das melhores seleções do mundo. Situação complicada. A seleção diz que quer Carlo Ancelotti. Ele já disse que vai continuar no Real Madrid. Enquanto isso, o Brasil já completa mais de 6 meses sem um treinador. A gente continua acompanhando essa novela do treinador da seleção. E por conta da data FIFA, os campeonatos brasileiros estão paralisados. Mas quem não para, só que de sorrir, são os torcedores do Botafogo, que segue isolado na liderança da Série A. Vamos conhecer agora a história do seu Antônio, torcedor fanático do clube, e chama atenção pelas ruas com seu carro personalizado. Flávio Vini, que foi conhecer de pertinho essa figura. O carro chama a atenção por onde passa. Pinturas em preto e branco e muitos, mas muitos adesivos do Botafogo. A estrela solitária está em todos os lugares. É claro que o dono, o seu Antônio, é um botafoguense fanático. Eu quero saber então do seu Antônio como ele teve a ideia, como ele começou a enfeitar esse carro, a colocar os adesivos. Como é que foi essa história? A ideia foi sua mesmo, seu Antônio? Foi própria ideia minha. Comprei o carro, aí eu assim, prata. Já fui e não quis outra cor, porque se fosse outra cor não daria para mim fazer isso, né? Aí eu falei assim, eu tenho que botar esse carro botafoguense. Aí fui botando fitinha. Passava numa banca, via um escudo bonito, eu comprava. Não demorou para o carrossel alvinegro ser assediado nas ruas. Faz eu parar na rua para tirar foto. Não tem como. Não é só botafoguense, não. Foi tirando uma foto do carro que nasceu a amizade com seu Sebastião, outro botafoguense daqueles. Aí dentro do ônibus eu avistei o carro dele parado. Aí eu desci, a mulher não vai descer nada não, vou descer assim, para tirar foto. E o ônibus foi embora. Além do carro, o seu Antônio tem um cordão com o escudo do Botafogo, o relógio tem a estrela solitária, não para por aí não, ó. Tatuagem no braço com o escudo do Botafogo e a casa do seu Antônio também tem referências ao clube. O seu Antônio é até conhecido, qual é o seu apelido? Como é que é conhecido o senhor aqui na região? Botafogo. É, Botafogo. Botafogo e Botafogo. Ninguém me conhece, ninguém sabe meu nome. A paixão pelo Botafogo começou na infância, quando o seu Antônio brincava de soltar pipa. Armei uma pipa lá, preta e branca. Aí jurei pra mim o seguinte, se eu conseguir cortar alguém com essa pipa aqui, eu vou ser esse time aí. Perguntei o primeiro que eu vi, preto e branco e cor que é? Aí eles falaram, é Botafogo. Aí eu falei, então a partir de hoje eu sou botafoguense. Desde então, seu Antônio criou uma forte ligação com o Botafogo. Começa a ver o jogo, se o Botafogo botar 1-0, eu desligo a televisão, que eu não aguento. Se tiver perdendo, eu vejo até o fim. Quando ganho, eu não durmo de alegria. Vejo todos quanto é o noticiário de esporte. Quando perde, não consigo dormir. Tenho um pesadelo, sonho que o Botafogo está ganhando. A boa fase do time no Brasileiro enche o seu Antônio de orgulho. Estou gostando. Estou vendo todo mundo pelo retrovisor. Não é para gostar? Hora de se despedir dessa figuraça e apreciar um pouco mais a força que tem o futebol
na vida de muita gente. Que figura o seu Botafogo. Tá rindo à toa com a situação do seu time, né? Mas aqui em Santa Catarina tem torcedor que não tá muito feliz, não. Nessa terça-feira foi anunciada a saída do técnico do Figueirense, Roberto Fonseca. O treinador assumiu o time por 8 jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Agora, vamos falar de basquete? Tem criciumense convocada para a Seleção Brasileira de Basquete Feminino. A Manu traz os detalhes. Oi, pessoal. A criciumense Emanuele de Oliveira, de 23 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira de Basquete para jogar a Copa América, que começa no dia 1º de julho e vai até o dia 9. Atualmente, ela joga no Sampaio Correia do Maranhão e ela gravou um vídeo para a gente falando sobre essa expectativa, como que ela recebeu a notícia da convocação e também como é que está a preparação nesse momento. Olha só. Para mim foi uma felicidade muito grande essa convocação para a seleção adulta. Sempre foi um sonho para mim chegar na seleção adulta. Eu joguei a seleção de base e a gente tem se preparado para chegar bem nos playoffs agora, que vão acontecer depois da seleção. E a meta é ser campeã, né? Eu queria deixar uma mensagem que é muito importante a torcida de vocês, tanto para a LBF, que é para a Liga, tanto para a seleção, quanto com a torcida de vocês. Legal, né? Mais um talento aqui do sul do estado que vai mundo afora e a gente torce muito pela Manu e também pela seleção brasileira. Volto com vocês no estúdio. Parabéns para a Emanuele, mais uma catarinense que vai representar o Brasil no basquete. E antes de acabar o esporte, eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Que tipo de torcedor é você? Vamos dar alguns exemplos, olha só. Que tipo de torcedor você é? O supersticioso? Limpa, 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 limpa. Só mais um gorrinho, parrinha. Limpa, limpa, limpa. Ah, já. A última vez esse livro não tava desse jeito. Limpa, 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 limpa. O técnico? Não. Assim tem a menor condição. Cruza essa bola! Olha só, o que esse time precisa fazer? Passe talento. Sai com essa bola da zaga. Precisa avançar a bola pela intermediária. Usa os laterais. Passa pra intermediária. Volta. Cruza essa bola. Não tem erro. O otimista. Ainda dá, hein? Ainda dá. É só fazer agora mais 5 golzinhos e esperar pro outro time perder de 3. Vai dar certeza. Eu sabia que ia dar. Não importa como você torce para o seu time. Afinal, todas as torcidas se encontram aqui. SCC Sport, de segunda a sexta-feira, 12h40. E a gente aqui do SCC SBT quer saber que tipo de torcedor é você. Então, quem quiser participar pode postar um vídeo no Instagram contando ou mostrando o seu tipo de torcer. Aí marca o @SCCSBT e também pode me marcar, @DomiCabral. E aí a gente vai compartilhar todos os vídeos nas nossas redes sociais. E também os melhores podem aparecer aqui na tela do SCC Sport. Então, eu já tô curiosa para saber qual é o tipo de vocês torcerem. Qual que é o teu, Domi? Conta pra gente. Eu acho que eu sou nervosa, assim, eu fico... às vezes eu saio, eu sofro gol, ali o nosso time sofre gol, eu saio da TV na frente, fico nervosa. Não consegue ficar olhando? Não. Eu sou mais otimista. Otimista. Eu fico até o fim ali, tendo fé, eu acho que vai dar certo. Muito bom. Legal. Tem muitos tipos de torcer, né? Agora a gente estava vendo a final da Champions League e o meu namorado, ele é totalmente o técnico. Ele fica dando conselho pros jogadores, isso é muito engraçado. Como se eles pudessem escutar, né? Muito bom, pessoal. Então tá convidado para participar aí aqui do SCC Sport. Não pode aparecer aqui no quadro, né? Claro, quero saber. Tem muita gente engraçada aí em casa que eu sei. Até amanhã então, Domi. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos pro intervalo? O SCC Meio Dia já volta. De volta com o nosso meio-dia, já está aqui Roberto Azevedo. Antes da gente entrar no assunto marco temporal, demarcação de terras indígenas, vale para Santa Catarina, deixa eu mostrar para o Azevedo aqui, notícia também relacionada à política, carros mais baratos, governo divulga lista de veículos. Só um mês o presidente Lula falou que vai valer, viu, Roberto? Exatamente. Apenas um mês. Agora um detalhe, vou convidar você a ir agora, scc10.com.br e clicar nesse botão aqui. Gente, você vai conseguir entender quais são os descontos. Fernando, como é que eu faço? Abre a câmera do celular, aponta para o QR Code que está aparecendo ali no cantinho da tela. Pronto. Apareceu ali a foto do seu celular, como se fosse fazer uma foto. Faz ali a foto do QR Code, aponta para o QR Code.
você vai entrar na reportagem, faz agora, você que está pensando em trocar de carro, e aí no botão azul, clicou aqui no botão azul, pronto. Você vai entender os modelos, né, de descontos que estão disponíveis. É um mês. Quer trocar de carro, Roberto? Vontade eu tenho. Ô Roberto, ainda hoje nós vamos falar do plano de saúde. Deixa eu mostrar para o Roberto aqui. Roberto, quase 10% no familiar individual. É pouco ou é muito? Mas isso é muito. Está acima da inflação. Só que o seguinte, idoso pode pagar 2 reajustes. Exatamente. E o plano empresarial, um valor ainda diferente. Gente, vou falar de plano de saúde daqui a pouquinho, na reportagem de Júlia Matos. Agora sim, marco temporal. Pois é, gente. Hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da tese do marco temporal. Já disse aqui, não existe lei sobre isso, não existe decisão judicial sobre o marco temporal. É uma tese que foi desenvolvida dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, de que toda a terra anterior, toda a reserva demarcada anterior a 5 de outubro, de 1988, continua valendo como está e a partir de ali não se faria mais nenhuma alteração. Só que o que a gente tem acompanhado no julgamento do Supremo são duas causas que envolvem Santa Catarina, da FUNAI contra a antiga Fátima, hoje IMA, e também de um grupo de, eu diria, proprietários rurais, né, que entrou contra a União por conta de uma reserva de sassafrás, aquela que produz o óleo mais caro do mundo, no Alto Vale do Itajaí. São duas ações, uma originária e outra derivada. E nas duas ações até agora, a gente só ouviu o ministro do Supremo dizer: vai ter indenização para quem está na terra ou vai ter indenização só para as benfeitorias? Aquilo que foi colocado lá, casa, estrada, etc. e tal. Pois é, ninguém fala do marco temporal. Ontem o governador Jorginho Melo esteve lá no Senado, esteve ali no Senado com o presidente da casa, o gigante Rodrigo Pacheco. Não é gigante porque ele é um grande homem, é porque ele tem 1,94 m de altura. E ele foi um verdadeiro sabonete. Saiu daqui, fez ali e não falou nada. Porque se o Senado votar o que a Câmara votou, fica valendo o marco temporal. Claro que os indígenas têm razão em algumas ponderações que eles fazem, mas nós não podemos deixar 500 famílias em Santa Catarina, 500 com insegurança jurídica, sem a terra para produzir a terra da qual eles tiram o sustento. É isso que está em jogo. Se o Senado agisse, o Supremo não decidiria nada porque já estaria fora da lei. Obrigado, Roberto. Dito isso, volto às 7h30 da noite aqui no SCC News. E também no SCC 10, 24 horas por dia. Deixa eu falar com você que vive reclamando da saúde pública no Brasil. Aí na sua cidade, Florianópolis está em greve. Quem bateu no posto da Coloninha agora encontrou a porta fechada, sem imunização, sem médico, sem remédio. Foi o que o Thiago Pires, nosso repórter aqui, registrou ao vivo. Mas a gente sabe que os problemas com a saúde pública são inúmeros. Da falta de estrutura à lentidão no atendimento. Para tentar resolver essa situação, muita gente junta um dinheirinho e faz um plano de saúde particular. Mas agora vai ter reajuste. A mudança já está valendo e os valores são altos. Mas a Agência Nacional de Saúde definiu um limite no reajuste. Para você ter uma ideia, no plano individual ou familiar, quase 10%. A reportagem é de Júlia Matos e Alexandre Cruz. Para aqueles que utilizam o plano de saúde, as notícias não são das melhores, porque a Agência Nacional de Saúde autorizou o reajuste nos valores cobrados pelas empresas. Só em Santa Catarina, quase 2 milhões de pessoas poderão ser impactadas com o aumento. Para Wesley, plano de saúde nunca foi uma opção. Eu gostaria de ter um plano de saúde, mas a gente não tem condições de ter. Muito caro, né? Com a notícia do aumento nos valores, a possibilidade de um plano ficou ainda mais distante. Muito difícil ter um plano de saúde, não é qualquer pessoa que pode ter, caro, né? Então a gente tem que se virar aí com essa oferta que a gente tem, que é o SUS, né? Que por sinal não é um bom atendimento, a gente não tem bom atendimento.
Quem não gostaria de ter um plano de saúde, né? Apesar de ter apoio legal, o reajuste não acompanha a inflação. Isso porque os critérios para aprovação não são poucos. Em 2023, o aumento do uso do plano pelos beneficiários teve forte influência na decisão da ANS. Você pode perceber que esse valor que foi reajustado de 9,63%, foi autorizado, né, para ser reajustado, ele é acima da inflação. Só que não é só esse critério que a ANS usa. Ela usa outros critérios como a utilização maior do plano, né, a sinistralidade que eles chamam, observação também do valor dos insumos, do aumento da inflação em relação a isso. Tudo isso vai gerar a necessidade aí desse reajuste. A Agência Nacional de Saúde definiu limite para o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. Nesses casos, o valor cobrado pelo plano de saúde não pode aumentar mais do que 9,63%. Já nos casos dos planos de saúde coletivos, normalmente adotados por empresas maiores, aqui o valor pode ultrapassar esse limite estipulado, mas ele deve ser aprovado pela ANS. Nesse cenário, quem deve sofrer mais com as alterações são os idosos. O consumidor idoso ele é o mais vulnerável nessa situação, principalmente porque esses planos individuais e familiares atingem a maioria dos idosos, porque eles não estão mais no período que estão trabalhando, né? Por isso que o corporativo, o empresarial, foge um pouco do perfil deles. Então, como ele é o público mais atingido, também tem as variações das faixas etárias, que também, dependendo da situação, pode ter uma variação de 30% a 40% de reajuste, fora o reajuste autorizado. Apesar de ter sido aprovado na segunda semana de junho, os valores podem aumentar já nas cobranças referentes ao mês de maio. Por isso, o consumidor deve estar atento. Como a regra começou a partir de maio de 2023, ele pode retroagir a maio de 2023. Porém, se o meu contrato tem um aniversário lá em setembro, esse reajuste só pode acontecer lá em setembro. Uma outra questão que é importante observar é que, apesar de a ANS ter esse respaldo legal para fazer esses reajustes, para determinar esses reajustes, é importante que se observe que as cláusulas contratuais para verificar se esse reajuste se aplica a determinado contrato. Caso os valores ultrapassem o teto definido pela ANS, eles se tornam abusivos. Nesses casos, o consumidor deve procurar orientação legal. Caso o PROCON verifique que teve um aumento acima do autorizado, a empresa vai ser notificada para fazer a devolução desse valor pago a maior, né? E até na possibilidade de em dobro, porque realmente a gente verifica que pode ter a má-fé da empresa. Já para aqueles que aderem aos planos de saúde coletivos, mais mudanças podem acontecer ao longo do ano. Por isso, é importante acompanhar as alterações feitas pela empresa contratante. Se sentindo lesado, procurem os órgãos de proteção ao consumidor, PROCON municipal, PROCON estadual, Defensoria Pública ou Ministério Público. Esses órgãos irão solicitar informações para verificar se teve ou não infração. E isso não é somente em relação ao reajuste. A falta de informação também é uma infração. Olha, então é o seguinte, vou disponibilizar essa reportagem no SCC10 para você acompanhar todos os detalhes que a Júlia Matos e o Alexandre Cruz apuraram para a gente. Deixa eu reforçar então quais são as principais mudanças. Você viu, no plano familiar individual, um reajuste que chega próximo de 10%. No entanto, gente, olha só, aumento do valor mensal cobrado em planos individuais e familiares, esse sim, de quase 10%. Só que tem um detalhe. Terceira idade pode contar com mais de um reajuste, o reajuste da faixa etária, a idade que essa pessoa tem, e o reajuste mensal, esse de quase 10%. E por fim, você que tem plano através da sua empresa, pode sofrer um reajuste maior que 9,63%, de acordo com a determinação do órgão de regulamentação da saúde privada, planos de saúde. A reportagem também vai estar disponível em scc10.com.br. Agora eu faço intervalo, na volta tem mais meio-dia para você. Segura aí.
Maria, elas chegaram. Reconhece, não? Conheço. Olha aqui quantas! O povo de casa quer ver também? Então coloca pro povo de casa aí. Olha elas chegando no litoral catarinense. Um lanço na Praia do Cardoso, 42 mil tainhas. Também teve na Lagoinha. Isso? Olha aqui, Maristela, ó. Na Lagoinha do Norte, 10.359 tainhas. Olha o vídeo, o pescador tá empolgado, quer ver? Pois é. Olha aí, ó. Dá pra ouvir? Ah, gente, mas é bastante peixe, hein? É muito peixe, é o que a gente sempre tá falando desde o começo, né, de que foi liberada a pesca da tainha. Precisa de frio para elas chegarem. E o frio tá aí, as tainhas também chegaram no nosso litoral. Vem aí o A Tarde é Nossa. Marister, muito obrigado pela parceria de sempre. Equipe, vocês são demais. Você de casa, cuide-se. Até amanhã, se Deus quiser. Cuide-se, Fernando Machado. A gente segue com A Tarde é Nossa. Vamos lá.